Olá, alunos do primeiro ano. Há algumas semanas atrás foi a nossa última aula, né? Eu passei para vocês a última videoaula, que falava do comecinho do capítulo 3, que foi até a página 67, tá? Inclusive, passei até uma atividade do livro sobre esse capítulo, né? Hoje eu vou fazer a correção delas. E vou continuar também o capítulo 3, vou fazer a continuação do capítulo 3 a partir da página 68 em diante, tá certo? Mas primeiro a gente vai fazer a correção coletiva das atividades que eu passei para casa. Página 81, questões 1 a 3. Então, abram aí a página 81. Primeira questão. Os carboidratos são importantes para os seres vivos, exceto por, então, a 5, a 4 aí são verdadeiros e uma falsa, né? Os carboidratos são importantes para os seres vivos porque transmitem as informações genéticas, participam da composição de estruturas celulares, são fonte de energia, são uma fonte de armazenar energia, têm função estrutural. Então, dessas 5, uma está errada, que no caso é a letra A. Segunda questão. Qual das seguintes afirmativas a respeito dos lipídios é falsa? Então, os lipídios são as gorduras, né? Os lipídios são insolúveis em água? Lembrando que é a falsa, tá? Letra B. Os lipídios são constituintes de alimentos e são tão energéticos quanto os carboidratos. São exemplos de lipídios os óleos e colesterol. Os fosfolipídios são um tipo de lipídio e compõem a estrutura da membrana plasmática. Os carotenos são lipídios presentes em plantas e são importantes na alimentação humana por serem precursores de vitamina A. No caso aí, como já está marcada, né? A única alternativa falsa é a letra B. Os lipídios são constituintes de alimentos, até que são, né? Mas são tão energéticos quanto os carboidratos? Não. A nossa fonte principal de energia são os carboidratos, né? As massas, os alimentos que contêm massas e doces são os nossos principais alimentos, são nossas principais fontes energéticas, tá certo? A, C, D e E estão corretas. E a terceira questão, assinale a alternativa falsa, falsa em relação às propriedades da água. Também é para marcar falsa. Então, a água, ela tem propriedade de adesão, propriedade de coesão, baixo calor específico, capilaridade e alto calor de vaporização. Quem assistiu a minha aula, minha última aula, vai saber responder de cara essa questão, né? Então, a água tem sim propriedade de adesão, coesão, capilaridade e alto valor de vaporização, porém, ela não tem baixo calor específico, tá certo? Portanto, letra C. Então, abram aí a página 68 para a gente dar continuidade à matéria, tá? Ao capítulo 3. A água apresenta grande poder de dissolução. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a água é um solvente universal. O que é um solvente universal? Quer dizer que a água dissolve grande parte das substâncias, né? E qual é a importância disso, né? A propriedade de dissolver substância faz com que a água exerça um importante papel na regulação do funcionamento do nosso corpo. Ela é capaz de dissolver minerais, vitaminas, aminoácidos, entre outras moléculas, deixando-as disponíveis para a célula.
Ao dissolver as substâncias, a água também proporciona o meio ideal para as reações químicas que aconteçam. Além disso, produtos que devem ser descartados são dissolvidos em água e eliminados. Ou seja, resumindo, né? A água, ela é importante para dissolver os nutrientes que estão no nosso corpo e ajudam na digestão, né? Ou seja, ela dissolve e proporciona essas reações químicas no nosso corpo, né? Que é a digestão, no caso. E, além disso, os produtos, as substâncias que o nosso corpo não precisa, a água também ajuda a eliminar, certo? Então, outra propriedade da água é que ela é hidrofílica, ou seja, substâncias que dissolvem na água. Essa foto aí que eu coloquei no slide é a água dissolvendo as moléculas do sal, né? Então, a grande parte das substâncias se dissolvem na água. Aí a água também pode ser hidrofóbica. O que é hidrofóbica? São substâncias que não dissolvem na água. O exemplo é o óleo, né? Ou seja, os lipídios não conseguem ser dissolvidos pela água. Mas qual é essa importância no nosso corpo, por exemplo? As nossas células na membrana plasmática tem uma camada de lipídio, de gordura, né? E é justamente essa gordura que serve para impedir substâncias de entrarem na célula, né? Impedir substâncias nocivas que queiram entrar na célula, e ela também impede substâncias boas de saírem da célula, né? Então, os lipídios são interessantes, né? São hidrofóbicos, porque possuem essa propriedade, por exemplo, nas nossas células, né? De impedir a entrada e a saída de substâncias, por exemplo. E os sais minerais, a gente vai dar início aos nutrientes, né? Vamos começar com os sais minerais, que podem participar como constituintes de estruturas esqueléticas do nosso corpo, como ossos e dentes. E também os sais minerais também podem estar dissolvidos na água. Aí na página 69 do livro de vocês, tem os sais minerais, as suas funções e onde elas são encontradas, tá? Portanto, acompanha aí no livro as funções e as suas principais fontes, tá? Então, vamos começar aí com cálcio. A função do cálcio é participar da formação e da manutenção da estrutura de ossos e dentes. O cálcio também faz parte do processo de transmissão de impulsos nervosos, dos batimentos cardíacos e da regulação da contração muscular. Quais são os alimentos encontrados no cálcio? Leite e derivados e também vegetais. Fósforo. Sua principal função é participar da formação e da manutenção das estruturas ósseas e dentes também. Faz parte dos ácidos nucleicos e de uma importante molécula que nos fornece energia, que se chama ATP, adenosina trifosfato. E onde é que o fósforo é encontrado? Leite, derivados, carnes, aves, peixes, cereais e legumes. Potássio. Participa do processo de contração muscular, participa da síntese de glicogênio e de proteínas de metabolismo energético. São encontrados em verduras e legumes. O sódio atua na regulação de equilíbrio hídrico, participa da transmissão dos impulsos nervosos e do relaxamento muscular. Onde é que a gente pode encontrar esse sal mineral? No sal de cozinha, tá? O sódio. O cloro atua na manutenção do equilíbrio hídrico e a gente pode encontrar também no sal de cozinha.
O magnésio participa das contrações musculares. Podemos encontrá-lo em sais minerais, vegetais e frutas. O ferro compõe a hemoglobina, que é a proteína do sangue, né? E da mioglobina, pigmentos respiratórios que apresentam grande afinidade pelo gás oxigênio. São encontrados em carnes, fígados, vegetais e leguminosas. Já o zinco faz parte das enzimas e dos hormônios que participam das principais vias metabólicas. Atua no processo de cicatrização, compõe as enzimas envolvidas na digestão. A gente pode encontrar o zinco nas carnes, nos fígados, ovos, mariscos e cereais. Já o iodo faz parte dos hormônios da glândula tireoide. Essa glândula ela fica no pescoço e ela atua fazendo parte nos vários metabolismos do nosso corpo, ou seja, é uma glândula muito importante. Sua falta pode acarretar no hipotireoidismo, na falta desse iodo, e aí no hipotireoidismo acontece o inchaço dessa glândula, ou seja, se a glândula fica no pescoço, acontece no inchaço do pescoço, certo? E onde é que a gente pode encontrar o iodo? Peixes, frutos do mar e no sal, tá? O flúor participa da manutenção da estrutura dos ossos e do esmalte dos dentes. Podemos encontrar nos peixes e na água. Cromo atua no metabolismo energético e no metabolismo da glicose. A gente pode encontrá-lo em cereais integrais, levedo de cerveja e carnes. Selênio funciona na associação da vitamina E, que a gente vai estudar já sobre as vitaminas, tá? E a gente pode encontrar nos mariscos, carnes, fígados, cereais e leguminosas. Manganês contribui na utilização da glicose para o fornecimento da energia do nosso corpo. A gente pode encontrar em cereais, frutas e verduras. E, por final, o molibdênio faz parte de algumas enzimas do nosso corpo. São encontradas em cereais integrais, leguminosas e leite. Então, muito importante a gente se alimentar bem para que a gente possa estar adquirindo esses vários sais minerais, né, no nosso corpo. E as vitaminas são substâncias que o organismo não tem condições de produzir, com exceção da vitamina D, e por isso precisam fazer parte da dieta alimentar. Ou seja, todas as vitaminas a gente só pode absorvê-las através das alimentações, através dos alimentos. Porém, tem uma exceção. A vitamina D, a gente não precisa se alimentar para poder absorvê-la. A vitamina D a gente absorve através da luz solar, ou seja, pegando o sol, a luz solar, ela ativa a vitamina D no nosso corpo e o nosso corpo começa a produzir, tá? Então, a vitamina D não é através de alimento, e sim através da luz solar. A única, tá certo? Suas principais fontes são as frutas, verduras e legumes, mas elas também são encontradas na carne, leite, ovos e cereais. As vitaminas hidrossolúveis são as que dissolvem em água e as lipossolúveis são as que não se dissolvem em água, ou seja, dependem da presença de lipídios para serem absorvidas no intestino e transportadas no sangue. Ou seja, as vitaminas lipossolúveis, elas são encontradas nas gorduras de alimentos, tá? Então, a vitamina lipossolúveis são encontradas nas gorduras. As avitaminoses são doenças causadas pela falta de vitamina no organismo e a hipervitaminose são doenças causadas pelo excesso de vitamina. Ou seja, é o consumo inadequado de suplementos vitamínicos sem prescrição médica,
o que pode resultar em um desequilíbrio no sistema imunitário. Além disso, utilizar polivitamínicos como solução para uma dieta não balanceada é a maneira de manter-se malnutrido e suscetível a disfunções orgânicas. Tem muita gente que vai na farmácia e compram suplementos vitamínicos a fim de fazer uma dieta ou a fim ou achando que seu organismo está com carência de alguma vitamina. Então, vai na farmácia sem prescrição médica e compra esses suplementos vitamínicos, a pessoa pode ficar com excesso de vitamina, ou seja, hipervitaminose. No caso, a falta de vitamina faz mal, causa doenças, e o excesso de vitaminas também, tá certo? Quais são as vitaminas existentes? São as do complexo B, vitamina B1, B2, B3, BS, B6, B8, B9, B12, vitaminas C, A, D, E e K. Na página 71 do livro de vocês, tem um quadro, né? 71 e 72 do livro de vocês, tem um quadro enorme falando sobre cada vitamina, né? As suas principais funções e onde essas vitaminas são encontradas, né? Quais os alimentos que são encontrados. Então, vocês, por gentileza, deem uma lidinha nessa parte, página 71 e 72, deem uma lidinha nesse quadro para saber as principais funções e quais os alimentos encontrados em cada vitamina. Tá certo? Na página 73 do livro de vocês, tem um texto bem interessante que eu trouxe aqui para vocês, tá? Que eu botei aqui no slide, aliás, para a gente dar uma lidinha, que fala de uma hipovitaminose ou avitaminose, que eu acabei de falar para vocês, né? É quando há a carência de alguma vitamina no nosso organismo, que no caso é o escorbuto. Escorbuto é uma doença causada pela falta da vitamina C. Então, vamos ler aqui, né? Desde a época das grandes navegações, marinheiros submetidos a longas viagens sofriam de escorbuto, doença conhecida na época como a praga dos marinheiros, que provocava sangramento na gengiva, fraqueza e muitas vezes até a morte. Em 1747, o médico escocês James Lind suspeitou que deveria existir uma relação entre o escorbuto e a dieta a bordo de navios. Para testar sua hipótese, identificou em uma tripulação 12 marinheiros com escorbuto e os separou em grupos. Cada grupo recebeu, além das refeições comuns, um determinado alimento a mais. Em uma semana de tratamento, somente o grupo que recebeu por dia um limão e 2 laranjas teve melhora. Apesar do sucesso de seus resultados, a aceitação de que a dieta poderia curar o escorbuto não teve o merecido crédito. No entanto, James Cook, um dos mais importantes navegadores britânicos, resolveu testar as ideias de Lind e incluiu frutas frescas em suas viagens à Nova Zelândia, em 1776. Seus marinheiros não tiveram escorbuto. Em 1794, Lind obteve autorização da Marinha para repetir seus experimentos com maior número de marinheiros e os resultados se confirmaram. Em 1795, a Marinha Real Britânica decretou uma lei que obrigava as embarcações a providenciarem sucos de limão para toda a tripulação. E os marinheiros ingleses ganharam o apelido de limeiros. Anos depois, com os experimentos conduzidos pelo pesquisador húngaro Albert, o conceito de vitamina foi estabelecido e foi compreendido que, no caso do escorbuto, o que prevenia a doença era a vitamina presente no limão, a vitamina C. Esse pesquisador ganhou o Prêmio Nobel de Medicina ou Filosofia em 1937 pela descoberta dessa vitamina.
Portanto, a gente sabe que o escorbuto, acabei de falar, né? O escorbuto é uma avitaminose, no caso de pessoas que têm carência da vitamina C. E onde é que a vitamina C está encontrada? Quais são os alimentos que a vitamina C está encontrada? Principalmente em frutas cítricas, no caso, limão, laranja, que era justamente o que esses marinheiros não comiam durante as suas navegações, né? As suas grandes e longas viagens. Por isso que eles ficavam com essa doença, porque eles tinham carência de vitamina C. Aí foi introduzida, né, a vitamina C para esses marinheiros, e aí eles deixaram, né, de ter essa doença, tá? E chegamos ao fim de mais uma aula, né, sobre o capítulo 3. Próxima aula eu vou dar continuidade a esse capítulo que fala de carboidratos, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!